De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista aqui do nosso programa. Para você que nos assiste, está aí com a gente na audiência todos os sábados, eu vou dar um conselho, dar uma dica. Assiste o programa de hoje com papel e caneta na mão, ou com um celular, ou com uma agenda, enfim, para quê? Para você pegar dicas. Hoje o nosso programa vai ser muito didático, o nosso programa vai abordar marketing digital, mas não só. Vai talvez tentar desvendar alguns mistérios e desmistificar uma certa dificuldade que muita gente tem quando a gente fala de vender pela internet, pelas redes sociais, ter ideias, enfim. Vai por mim, papel e caneta na mão para você poder anotar. Nosso convidado é o Rafa Brito. Eu vou apresentar aqui brevemente, Rafa, mas qualquer coisa você me corrige e me complete, por favor. O Rafa está em Rondonópolis nesses dias, palestrou agora recentemente, e a gente aproveitou para puxar ele para o nosso Varejo em Foco. É um especialista, essa discussão a gente já teve aqui nos bastidores, porque não gosta muito do termo, em marketing digital, em vendas pela internet, que começou e até hoje tem essa característica se desafiando, tendo ideia e testando, colocando à prova. Bom, eu posso dizer para vocês vão ver ao longo do bate-papo, que deu certo, tá dando certo. Ô Rafa, que legal ter você aqui, cara. Obrigado você ter aceitado o nosso convite, que eu sei que a tua agenda é demais, mas eu vou deixar você complementar para quem assiste. Fala um pouquinho da tua história, em que momento você entra nesse mundo do digital para depois sair ganhando terreno, ganhando espaço. Cara, primeiramente quero agradecer o convite. Acho massa demais estar na televisão, é um negócio top. Um negócio que eu só vi na televisão mesmo. E, cara, eu entrei no digital da seguinte forma. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos de idade. Desde pequeno eu já vendia banana, vendia rosca, vendia trem na rua para ajudar minha mãe, ajudar meu pai lá em casa. E depois, com 15 anos, fui trabalhar no posto de gasolina. Com 18 anos, tomei minha segunda bomba no segundo ano. E a professora falou para minha mãe que era para tirar eu da escola porque... E pôr eu pra apanhar café, mas não sabia nem se eu ia servir pra apanhar café. E aí eu percebi que ali eu não tinha futuro na escola. Sai da escola porque não tinha futuro. A professora de português. Aí eu saí. Falei, e fui trabalhar num supermercado. E ali trabalhando no supermercado, eu tinha vontade de fazer faculdade. Nisso, lá em Minas, tem um negócio que chama EJA. O EJA, Educação de Jovens e Adultos. Que aí eu fiz o segundo e o terceiro ano num ano só e fiquei formado. E aí eu ia fazer ciência da computação. Porque eu sempre fui muito curioso, desmontava computador, desmontava brinquedos, desmontava tudo, gostava, formatava. E aí eu fui trabalhar na faculdade, lá na Unifenas, só que eu trabalhava na cantina, entregando salgado, essas coisas. E lá era Atenas. E quem era funcionário da Atenas não tinha desconto. Só tinha desconto quem trabalhava na Unifenas. E eu fui para a Unifenas pensando no desconto. Só para quem está em casa se localizar, faltou essa informação. O Rafa é de Alfenas, município do estado de Minas Gerais. Inclusive, uma cidade maravilhosa. Por favor, Rafa. Boa. E aí depois eu vi que eu não tinha futuro. Esqueci de pular. Eu tenho TDAH, gente. Então às vezes eu vou fazer assim, vou lá no assunto e voltar. Nisso, no supermercado, eu entrei trabalhando no Hortifruti, mas eu era muito fraco, eu ia ser mandado embora. Aí eu ia ser mandado embora numa segunda-feira. Só que no domingo eu estava trabalhando. E aí, estragou o computador do gerente e não tinha ninguém para arrumar. Falei, cara, eu sou fuçado em computador, se quiser eu dou uma olhada lá. Desci, olhei, arrumei. Ele falou, nós tá com uma vaga para auxiliar administrativo. Pelo que eu entendi, você entende computação, você não tem interesse não? Olha o pulo. Aí eu, fui. E aí eu comecei a trabalhar no escritório. Aí no outro dia eu cheguei no escritório e falei, Rafa, você ia ser mandado embora hoje porque você não tá dando conta de carregar a caixa. E eu era muito magro mesmo. Se depois quiser colocar na edição e tiver como colocar eu era magro. Aí, beleza. Só que eu trabalhava no escritório, teve essa oportunidade de trabalhar na Unifenas, eu saí do escritório para trabalhar numa lanchonete, ficar sujo de suco de laranja, entregando coxinha e tal. E aí eu vi que eu não ia ter desconto. Aí eu fui para uma outra empresa, trabalhar no escritório, só que lá eu trabalhei com uns caras que eles eram bem barra pesada. Nós estamos falando de que época aí, Rafa? Cara, isso aí deve ser há 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás. Bom, o marketing tá com uns 22 anos. O marketing digital... Se já existia, era uma novidade, não era uma coisa de mercado como a gente tem hoje, todo mundo já ouviu falar de alguma forma. Não. Na época o marketing digital era
ter um perfil no Facebook era marketing digital naquela época. E muito precáriozinho, muito devagarzinho. Ainda mais lá em Minas. Essa coisa de viralizar, isso aí esquece. Ainda mais no interior de Minas, como você falou. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, via umas coisas muito erradas lá e eu achava perigoso. Um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, tá acontecendo isso lá, eu tô com medo de acontecer alguma coisa comigo. E ela falou, não, posso sair aqui em casa, eu não vou conseguir manter tuas festas, não vou conseguir manter tuas regalias, mas comida não vai faltar. 22 anos? 22 anos. Queria sair. Saí do serviço e comecei a procurar. Nisso, um dia eu resolvi entrar no YouTube e ver como fazer cartaz de festa. E comecei a mexer num programa na época chamado Fireworks, que é antes do Photoshop. Uhum. E aí próximo teve o carnaval lá em Areado, que eu sou de Areado, eu moro em Alfenas, mas eu sou de Areado, que é uma cidade de 12 mil habitantes, do lado de Alfenas. E aí, o cartaz muito feio, eu falei assim, cara, quer saber, eu vou refazer isso aqui do meu jeito. E aí eu refiz aquele cartaz do zero. Por pura curiosidade. Por curiosidade, para testar, eu precisava testar. E aí nisso eu descobri uma coisa. Peraí, deixa eu contar primeiro o que aconteceu. Aí eu postei o cartaz na época no Facebook e desci pro carnaval. A hora que eu desci pro carnaval, o dono da boate de Areado falou assim, ô Rafa, gostei demais da tua arte, você não quer fazer os cartazes de divulgação das nossas festas, não? Virou negócio. E aí eu te dou um ingresso. E eu só queria comida e festa naquela época, não queria mais nada. Então eu já tinha comida lá em casa e tinha festa que eu estava fazendo cartaz. E aí eu descobri nisso que se eu fizesse coisas de graças para pessoas, eu conseguia chegar onde eu queria. E aí eu comecei a fazer, fui fazendo. Tive a oportunidade de trabalhar na Cresça Brasil, que era uma empresa muito grande lá, trabalhei. E lá eu falei assim, cara, eu quero fazer faculdade. E aí, de novo, voltou o assunto da faculdade para mim. Na época era ciência de computação a primeira vez, depois voltou publicidade. E aí, aí a gente dá um passo importante. Aí nós estamos falando dessa tua entrada mesmo no mundo do marketing. No mundo do marketing. A publicidade, o marketing faz parte, tem os P's, tem os S, tem os C's, tem tudo. Aí nós estamos falando... Eu tô contando lá do início, porque... Aí você começou a caminhar de fato para o marketing. Exatamente. É até para dar uma estrutura de por que para mim foi até rápido, a hora que eu resolvi entrar pro digital de verdade, é porque eu já tinha toda essa estrutura. Toda uma bagagem. Aí beleza. Resolvi entrar, entrei na faculdade, consegui FIES. E nisso, eu ganhava muito bem lá na época, nessa Cresça Brasil, e era uma empresa, tinha 13º, 14º, vale alimentação, final de ano tinha festa, era um lugar perfeito. Só que eu queria ter uma agência. Então eu saí dessa empresa e entrei numa agência para me ver como que era uma agência e ganhar metade do salário. Só para me aprender como que era uma agência. Cara, tá vendo aí, ó, cada fala tua é bacana. Porque agora você trouxe um ponto que te acompanha até hoje, que é a tua inquietude. Você podia estar até hoje nessa empresa, já com vistas pensando em se aposentar e constituir, criar raiz e acabou. Virar patrimônio da empresa. Exato. Você saiu para arriscar aí o que é ter uma agência, sabendo que a chance de dar errado é 50-50. Né? E nisso, eu já estava no nível um pouco avançado, porque, tipo assim, o TDAH, ele é uma pessoa que quando ele descobre uma coisa que ele gosta, ele vai estudar aquilo incansavelmente. E aí na faculdade, tinha matéria que as professoras iam ensinar, que eu vi que eles estavam ensinando errado. Que eu já tinha estudado aquilo antes dela. E a minha aula estava virando um TED, então eu ia pro bar. Então eu peguei 8 DPs no primeiro período, 7 no segundo período, perdi o FIES e saí da faculdade. Porque eu não estava aguentando ver aquilo lá. Tinha dia que eu tinha que ficar corrigindo, principalmente design, que era um negócio que eu já estava evoluído, eu tinha que ficar ensinando o professor da aula para os alunos. Aí fazia, eu falava, não, tá errado, faz assim. E aí, saí da faculdade. Falei assim, cara, eu vou estudar agora e vou destacar no mercado e aprendendo sozinho. E comecei. Fui para uma outra agência em Poços, que me chamaram para ser diretor de arte dessa outra agência. Você montou a tua? Ainda não. Ainda não. Eu estava em Varginha como funcionário. Me chamaram para ser diretor de arte. E lá eu gerenciava 8 pessoas que já eram formadas e pós-graduadas. E eu não tinha nada. Só estudado em casa. Aí nisso eu já estava fazendo muito trabalho por fora. Chegou um ponto que eu vi que o meu salário estava igual ao que eu estava fazendo por fora. E o meu salário eu trabalhava 8 horas por dia. E o meu por fora eu trabalhava 3. Falei, esse por fora era fazendo o quê? Cartaz, anúncio? Cartaz, logo, cartão logotipo. De visita, essas coisas. É um trabalho por fora, que eu já ia trabalhando a minha marca por fora. A marca Rafa Brito. Saí da empresa e fui para Areado, cidade dos meus pais. Montei lá o Boteco Criativo, que é a minha agência, primeira agência que eu montei. De lá eu transferi ela para Alfenas, e aí eu percebi que muitos cantores estavam mandando mensagem para mim.
pra tocar no Boteco Criativo. Aí eu falei, cara, se os cantores tá achando que isso aqui é um boteco, então provavelmente os empresários também vão achar, eu vou ter que mudar esse nome. Aí eu vou parar um pouquinho pra gente ir pra um rápido intervalo, senão o nosso tempo vai estourar. Você que tá assistindo, vai acompanhando a história. Nós paramos no Boteco Criativo, não se perca. Nosso papo ainda vai longe, tem muita história pra gente contar. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa, ao nosso bate-papo com o Rafa Brito. Contando história. Rafa Brito é o cara do marketing digital e nós estamos relembrando e contando história aqui. Não perca o raciocínio, vamos ganhar tempo, não vou nem me alongar muito. Paramos no Boteco Digital, quer dizer, Boteco Digital? Boteco Criativo, obrigado. Que era uma agência. Aí teve cantor sertanejo, teve artista que achou que era boteco. E aí? Aí eu mudei pra Publi. Hoje é Publi. Chamei meu sócio e como que eu fiz crescer essa marca no mercado. Eu lembrei que lá atrás eu fiz um cartaz de festa e o dono da festa me chamou pra cantar. Aí eu falei assim, cara, eu vou achar um famoso e eu vou fazer o logo desse famoso. Mas como assim me chamou? Você canta? Me chamou pra fazer os cartazes. Ah, dele. que susto. Tá certo. Eu achei que você ia cantar. Aí eu falei assim, eu vou achar um famoso e vou fazer o logo dele. E eu fiquei todo dia mandando mensagem pra uns 20 famosos, até o primeiro me responder. O primeiro que me respondeu foi o Sérgio Malandro. Você tá brincando, cara. Aí ele me encaminhou pra falar com o filho dele. Desculpa o termo, mas na cara de pau. Na cara de pau. É isso. Malandrinho chama o filho dele. Falei com o Malandrinho e fiz o logo dele. Meu logo na época eu cobrava R$300 pra fazer. No dia que eu postei no Facebook que eu tinha feito o logo do Sérgio Malandro, a procura foi tão grande que eu subi meu logo pra R$2.800. Isso aí já era viralizar? Já existia esse termo? Na verdade não foi um viralizar, eu comprei uma autoridade. Porque eu deixei de ser o Rafa que faz logo e virei o Rafa que fez o logo do Sérgio Malandro. É isso. E aí é uma virada, hein? Sensacional foi isso aí. Aí beleza, estourou. Foi a agência, foi tudo. A agência foi crescendo. Num determinado momento, isso eu já gerava conteúdo no meu Instagram, ajudando outros designers a fazer o que eu fazia. Só que gratuitamente. E eles ficavam me mandando mensagem. Rafa, o que eu faço? Eu crio um logo, quanto que eu cobro? Ô Rafa, eu vou fazer um cartaz, como que eu cobro? Como que eu faço para prospectar cliente? E eu ia ajudando o povo na população. E aí nós já estamos falando, enfim... Da minha entrada, agora vai ser a virada. O tempo avançou e aí nós já estamos falando de Instagram também, não só Facebook. Isso eu já estava gerando conteúdo no Instagram. Certo. E falando, ajudando os povos. Determinado, teve um dia que aí já estava na agência, já estava com meu sócio, a gente tirava ali uns R$5.000 por mês fixo cada um. A gente pegou um trabalho que a gente chama de freela. Desculpa, Rafa, toda hora eu vou ter que ficar te cortando, mas é porque me chama a atenção. Quanto você falou? Uns R$5.000. Cada um ganhava. Pois é, aí. Isso aí faz uns 7, 8 anos. Não, 6 anos. Aí, beleza. A gente pegou um trabalho de freela, que é tipo assim, ó, criação de um logo. É um trabalho que vem por fora do mensal que a gente tem. A gente cobrou R$10.000 pra fazer esse trabalho, era pra um vidraçaria. E o cara deu um cheque, a gente foi, trocou um cheque com a agiota, pegou o dinheiro, dividimos tudo, eu torrei meu dinheiro e ele torrou o dinheiro dele. Sem criar logo ainda? Já estava fazendo o trabalho. Já estava O que aconteceu? O cheque voltou. Aí os R$5.000 que a gente tinha no próximo mês que a gente receberia, a gente teve que pagar o agiota. Porque vocês gastaram dinheiro. Porque a gente gastou dinheiro. Aí eu fiquei sem grana, o Léo sem grana, o meu cartão de crédito sem limite, porque não tinha como comprar, porque eu não tinha pago a fatura. E meu dinheiro de cheque especial a gente usou para pagar algumas coisas da agência. O meu pessoal a gente usou para pagar algumas coisas da agência. Aí eu peguei e falei assim, cara, não sei o que eu faço. E eu lá conversando com o Léo e tal. Falei, quer saber, eu vou gravar um curso, eu vou tirar todas as dúvidas que o povo fica me perguntando. Você tinha tudo para quebrar nessa hora, você sabe? Tinha tudo para quebrar. É. Aí peguei e falei assim, ó, quer saber? Vou gravar um curso, cheguei em casa, peguei o Stories. Ô turma, vocês ficam me perguntando se cria nome de empresa, coloca Roberto Comunicação ou Águia Comunicação, fica perguntando qual preço cobra em serviço, fica perguntando qual constância de publicação, fica perguntando como prospecto cliente. Eu vou gravar um curso que eu vou responder tudo isso para vocês. Eu não sei como que é daqui para frente, mas daqui para trás eu conheço o caminho inteirinho e eu vou ensinar para vocês. Então, peraí, você fazia isso meio que já fazia de graça. Exatamente. Aí você teve a ideia de transformar isso num produto que você não tinha. Você estava precisando levantar dinheiro para pagar um buraco que você tinha aberto porque gastou um dinheiro. E aí você teve a ideia de criar um curso. Exatamente. Aí
saí, publiquei isso, deixei o link do Google Forms, que na época eu não conhecia Hotmart, QIFI, não conhecia nada disso. Deixei um link do Google Forms e saí. A hora que eu voltei pro computador, tinha um monte de gente. Aí eu fiz o gatilho que eu via não sei da onde. Esse curso vai custar R$ 497, mas se você quiser comprar hoje, sem eu gravar ainda, e se você confiar em mim, eu vou fazer por 197. O link tá aqui, quem tiver interesse, cadastra. Saí. No que eu voltei, um monte de gente tinha preenchido. Você gerou interesse, você gerou desejo na pessoa. A pessoa viu uma oportunidade, já vai custar R$500, R$400. Deixa eu comprar agora aqui. Vou aproveitar. Beleza. Saí, no que eu voltei, um monte de gente tinha preenchido. E na época eu também não conhecia Mailchimp, por exemplo, que manda e-mail para várias pessoas de uma vez automático. Voltei e mandei e-mail por e-mail. Fui dormir 5 horas da manhã. Você já estava faturando em um produto que não existia. Produto não existia. Hoje eu sei, isso chama lançamento semente. Hoje eu conheço, mas na época eu não conhecia. Fui dormir 5 horas da manhã. Acordei com mais de R$30 mil na minha conta. Aí eu descobri que na internet tinha dinheiro. Depois disso, nunca me parei. E aí só para deixar claro para quem está assistindo, para não parecer, aí você fez o curso. Aí eu fiz o curso, aí eu gravei o curso, entreguei, o curso, tá. Vendi esse curso para mais um monte de gente depois. E as pessoas se formaram, inclusive, trabalhou muito tempo com esse curso. Então, Cara, tipo genial. assim, aí eu vi que tinha esse meio. Aí o que aconteceu? Nessa época, eu não era tão bom em prospecção ainda. Eu era bom, sabia prospectar mais do que a maioria dos designers, porque eu sempre fui conversador. Então eu sabia conversar, só que eu não tinha técnica. Aí eu estudei técnica e comecei meio que a fechar 1, 2 clientes por dia. E o que eu percebi nisso? Se eu mostrasse o meu processo, que isso eu fazia quando eu criava logo. Quando eu mostrava o processo de criação de logo, a hora que eu finalizava eu vendia outro logo. Gerava, se eu estiver errado, você por favor me corrija, mas ia gerando interesse na pessoa, a curiosidade na pessoa. No marketing, hoje a gente chama isso de antecipação. Ela vai vendo os bastidores e depois ela quer ver o resultado. E aí, tudo que eu faço hoje, eu pego o reflexo de alguma coisa que eu já fiz lá atrás, que é mais ou menos parecido e trago. Aí eu fui mostrando. Fechei o primeiro cliente, mostrei. Fechei os 2, no outro dia 2, mostrei. Esse 1, 2 clientes por dia, nós estamos falando do curso ainda. Não, isso aí já era vendendo serviço da agência. Já vendendo o serviço da agência. E eu mostrando meus bastidores da agência como vendedor. Perfeito. Passei 2 semanas vendendo. Praticamente todo dia fechando cliente. Aí eu peguei o celular de novo. Ó, gente, aprendi algumas técnicas aqui de como fazer uma apresentação bem feita e como prospectar cliente de um jeito excelente. Então, vou gravar um curso que vai chamar Prospecção na Prática, mesma coisa. Um chamava Agência de Publicidade na Prática, esse era Prospecção na Prática. O valor dele vai ser baratinho, vai ser R$47. E quem tiver interesse em aprender o que eu estou fazendo para fechar esse monte de cliente, vou deixar. Aí eu já conhecia a Hotmart nesse momento. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês entram para a turma. Aí nesse dia eu fiz R$12 mil. Cara, só para contextualizar de novo quem está em casa, Hotmart é uma das, tem muitas, mas são plataformas de afiliados e produtores de conteúdo que vendem pela internet basicamente. O afiliado revende o produto, você no caso entrava como criador desse curso. E bom, mas para contextualizar, você meio que se especializou em vender produto que não existia, mas o produto passou a existir a partir da demanda. A partir da demanda. É isso. Hoje em dia eu sou tipo assim, eu venho aqui e converso com você, tô aqui conversando, você pega e fala assim, nossa, Rafa, eu tô numa dificuldade de transformar seguidores meus em clientes, não consigo vender. Fala, não, eu sei fazer isso, espera aí, eu vou gravar esse curso, te mando e gravo. Tipo, aí eu vou, chego em casa, gravo o curso inteiro de como que você faz para transformar seguidores em clientes, porque eu sei fazer isso, te mando o link, você já é meu primeiro cliente. A partir daquele momento o curso já está pronto. Aí eu pego e vendo o Brasil inteiro. Cara, eu não vou pedir para você, não vou estragar seu curso, evidentemente, mas eu pedi no início do programa, para quem está assistindo, ter papel e caneta na mão. E esse ponto é um ponto que a gente vê muito acontecer, os pequenininhos especialmente. Ele tem um Instagram, um Facebook, e todo dia ele rala para conseguir um seguidor novo, outro seguidor novo, sem ter que pagar e comprar o robô e tal. Mas mesmo quando consegue, isso não necessariamente significa cliente. O que fazer? Que dica? Qual que é a virada de chave? Qual que é enfim, o que ele pode fazer para dar uma garibada, dar um up nisso aí? Cara, o segredo de vender na internet é gerar conversa com pessoas. É o mesmo segredo que você faz para você vender no mundo real. Conversas. Quanto mais pessoas você conversar no dia, mais você vai vender. Responder as pessoas. É óbvio. Então, tipo assim, ó, mas tem ferramentas que você pode utilizar, estratégias que você pode utilizar para fazer aquilo.
Vou falar duas que eu utilizo muito e uma que eu utilizei de um cara que eu nunca tinha conversado e eu vendi para ele um produto de R$5.000 num dia. Do 0 a 5.000 em menos de 2 horas de conversa. A da enquete. Vamos supor que você é um nutricionista. Você coloca uma enquete lá, um antes e depois de uma pessoa. Uma pessoa gorda e a pessoa depois do resultado emagreceu. Você coloca embaixo da enquete. Você tem vontade de emagrecer? Ela vai votar lá, sim ou não. O que grande maioria faz, 90%, põe aquela enquete e vai embora. O que você deveria fazer? Você já iniciou uma conversa, você fez uma pergunta, você quer emagrecer? Ela respondeu, sim. Aí você deixa sem resposta e vaza. Não, vai lá em todas as pessoas que respondeu sim e pergunta, oi Maria, o que eu posso te ajudar? Oi João, vi que você quer emagrecer. Inicia uma conversa e começa o efeito da venda, que é depois de uma conversa. Não tem mágica, fórmula mágica, melhor dizendo. É como se fazia antigamente. Antigamente se batia a perna. Hoje em dia é aqui. E a segunda é como se fosse bater na porta do cliente. Como que eu fiz para fazer essa venda de R$5.000? Tem um cara que eu vi que ele tinha potencial de entrar na minha mentoria, só que ele não estava. E aí eu fico stalkeando meus seguidores. E eu vi que ele comprou uma camiseta preta que não amassa. Eu esqueci o nome da marca dela. No que ele postou, eu comentei. Falei, cara, essa camiseta é boa mesmo, faz tempo que eu tô de olho nela, não conheci ninguém que tinha comprado. Puxou o assunto. Puxei assunto. Cara de pau. E aí ele me respondeu, cara, então, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, eu queria chegar num assunto que casasse com a minha mentoria. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu só uso camiseta da Hering. Só pra me ter uma noção da medida, é mais ou menos? Ele falou assim, cara, só que eu sinto que ela é um pouco menor do que o da Hering. Eu falei assim, cara, porque eu precisei emagrecer pro casamento, e eu sei que ele é maquiador de casamento. Eu precisei emagrecer pro casamento, e aí eu queria ver se essa camiseta entrava. E era tudo mentira. Você não emagreceu pra... Ou você emagreceu pra casamento? Não. Ah, então era tudo verdade. Eu só vou pegando e contextualizando. Aí, beleza. Ele pegou e falou assim, você vai casar? Falei, vou, cara. Ele falou assim, então a mulher já tá com maquiador e tal. Aí, né, começou a conversa e eu fui na conversa dele. Falei, cara, não sei, mas eu vou te passar o contato dela pra você. Você entra em contato com ela, conversa com ela, porque essa parte é com ela e tal. Aí eu falei assim, mas e como é que tá? Você tá fazendo seu casamento e tal? Ele falou assim, cara, eu até gravei um curso na época da pandemia, mas não vende. Aí hoje eu tô só com casamento. Aí você achou. Falei, cara, por que não tá vendendo? Aí ele falou assim, tentei rodar, não vendeu, não sei se é minha parte de venda. Eu falei assim, eu tenho uma mentoria, na minha mentoria eu consigo avaliar tudo isso e eu te acompanho por um tempo e papapá. Falei, tem interesse, quanto que é? Eu falei, 5.000 e o valor cheio. Ele falou, não, manda um link aí que eu quero entrar. O cara tentou te laçar com o negócio do casamento, da maquiagem, você já laçou de volta e aí vendeu 5.000. Só que, na verdade, eu já fui intencional. Eu já fui querendo achar uma brecha para chegar nesse assunto. Ó, vamos ter que parar de novo, porque o tempo passa muito rápido. Tem só mais um bloco de 10 minutos do programa. A gente vai precisar de mais de um programa. O Rafa vai continuar com a gente no próximo bloco. Vamos para o intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, terceiro e último bloco aqui do nosso programa. Ó, eu queria que esse Varejo em Foco, esse aqui especificamente, tivesse pelo menos umas 2 horas, porque é muita história. Paramos com o Rafa no ponto em que ele deu a dica aqui. Primeira coisa, enquete, relacionamento, bater perna mesmo e contou uma história pessoal. Quer dizer, um cara que trabalhava com casamento, você chegou puxando assunto, falando de camiseta. Você, desculpa, eu vou ter que repetir isso na maior cara de pau do mundo, mas acertou, foi a veia. Mas o vendedor, eu acho que ele é um cara de pau. É artista, é isso, né? É isso. E tudo bem, a gente hoje está falando de digital, está falando de rede social, mas talvez algumas coisas não mudem. E esse é um elemento que não muda. Eu, na verdade, acho que nada muda. Ser carudo, ser ousado. Muda eu a acho que é a mesma talvez. coisa. Eu vou te trazer a realidade do digital para o físico. Tráfego. O que é o tráfego no digital? Pessoas passando na frente da tua vitrine. Perfeito. O que é tráfego na vida real? A tua loja bem posicionada numa rua que passa bastante gente. Um ponto bom, como se dizia antigamente. O que seria entrar na página de venda? É você entrar na loja. O que seria o copywriter? É o vendedor. O que seria entrar no Initiate Checkout? Quando você pede para o vendedor pegar uma camiseta para você dar uma olhada. Ou pergunta o preço da roupa. E o que é o purchase, que é do digital? Compra. É a mesma coisa, não mudou nada. Se você conseguir, a pessoa que sabe performar bem no mundo real, ela voa no digital. Não tem como, porque é as mesmas coisas. Porque o povo do digital, ele não conhece de humano, ele conhece de leads.
de robô, de números. O povo do mundo real conhece de pessoas. Ele sabe o momento certo de usar um gatilho, ele sabe o que move uma mãe de família, ele sabe o que move um pai de família, ele sabe o que move uma mocinha de 18 anos. Então, a pessoa do físico dá aula no digital. E talvez trabalhar sempre com a verdade, né, Rafa? Acho que criar uma interação, um relacionamento que seja uma coisa quente. Aquela coisa fria, de que parece que é um robô que está te respondendo, isso aí também esquece. Voltando a essa história, esse exemplo que você deu, tudo bem, você estava dando volta ali para chegar para vender o teu produto. Mas a todo momento você realmente deu atenção, conversou, interagiu. Normal. E é isso. É ser, tipo assim, ó, o diferencial para mim, no mundo de hoje, do ser humano, é ser humano. Porque o ser humano está cada vez mais robô, que está deixando de ser o que ele nasceu para ser. E por isso que os que são ser humano destacam e vendem muito, sem muito esforço. Outro ponto bom, isso vale para tudo. Produto, serviço. Você deu o exemplo do nutricionista, mas para quem vende roupa, para quem vende maquiagem, enfim. Para todo mundo. Para todo mundo. Rafa, hoje com a expertise que você tem, com esse know-how e esse monte de história, o que você faz hoje para aprimorar, para vender mais fácil, mais agilizado, para continuar crescendo na internet? Cara, pra mim o principal é você entender de pessoas e entender principalmente do seu público-alvo. Porque a comunicação que você vai ter para vender para um advogado é totalmente a comunicação diferente que você vai ter que ter para vender para uma empregada doméstica. Não é a mesma coisa. As pessoas têm cabeça, frequentam lugares diferentes, são chamadas a atenção de coisas diferentes. Então, por exemplo, para vender para um advogado ou para um designer gráfico, você tem que ter uma página de venda bonita, um criativo bonito, uma arte bonita, uma comunicação mais bonita. Para você vender um produto, eu tenho um produto que ensina você a fazer renda extra vendendo massa de pão de queijo congelada. E meu público são mulheres de 40 a 55 anos. A minha comunicação ali, ela tem que ser extremamente básica e o criativo só vende criativo feio. Que, tipo assim, se você joga, a pessoa vai falar, nossa, cor mais feia. Mas não é o que chama a atenção daquele público e que ele conecta para vender. E ter isso muito bem definido. Saber exatamente o que você está falando. Você falou isso do pão de queijo, público de 40 a... 55 anos. De 40 a 55 Mulheres anos. de 40 a 55 anos. Perfeito, perfeito. E todos esses produtos, essas estratégias, você já transformou isso em curso ou está transformando ainda? Algumas eu já ensinei, algumas eu ensino em consultoria somente. Para mim criar um curso, eu tenho que criar um método. Eu tenho que fazer aquilo 3, 4, 5, 10 vezes e na mesma sequência e valer. Aí vira o método. Aí dá para ensinar num curso. Fora isso, a pessoa compra minha consultoria, eu converso ali com ele 1 hora e falo tudo que eu estou fazendo, ele vai aplicando no negócio dele e funciona. Eu gosto muito de sempre perceber essa tua inquietude e essa tua coisa de colocar as ideias à prova. Isso também não muda, isso é uma coisa que a tua te acompanha sempre. Cara, eu tenho um pensamento que é o seguinte, qualquer coisa que eu fizer hoje, se der errado, eu só vou voltar a ter a vida que eu tenho hoje. E já deu errado algumas vezes, né? Muitas vezes. Imagino que muitas sim. vezes. Inclusive o caso de eu ter gastado o dinheiro do Giota tudo. Que graças a Deus que deu errado, porque senão eu não ia conhecer o marketing digital que eu vivo hoje. Cara... Então muita coisa tem que dar errado. Sensacional, sensacional. Hoje, enfim, você está no meio, está num patamar muito... Mas foi uma caminhada muito legal. Foi uma caminhada muito longa. Tipo, principalmente criança. Para mim, ir para casa da minha avó, a gente ia de ônibus 8 km e andava mais 14 km a pé. Depois voltava 14 km a pé. Foi puxado. Carne a gente comia só em data importante. Refrigerante só em aniversário. Então, tipo assim, não foi do nada. Foi 9 anos trabalhando e errando. Pra mim, foi 9 anos errando sem ter medo de errar. E hoje ainda é assim? E hoje ainda é assim. Eu não tenho medo de errar. Eu sei que eu vou arrumar. Eu imagino você, nessa tua inquietude aí. Você tem uma ideia. Qualquer ideia. Aí você fala, poxa, não tem ninguém fazendo isso aqui. Você vai lá e faz, Eu isso? vou lá e faço. Por exemplo, eu estava num evento da QIFI e o cara falou lá, é extremamente importante você ter um produto de recorrência. Eu peguei e falei assim, ó, vou fazer 12 lives toda quinta-feira e vou salvar essas lives, vou pôr numa plataforma e vou cobrar, tipo, R$47 por mês assinatura para você assinar. Live sobre o quê? Live sobre marketing. Sobre marketing. Do nada, assim. Do nada. Vou fazer 12. Só que aí eu falei, cara, para mim fazer live 12 quinta-feiras, eu tenho 12 quinta-feiras ainda, ou seja, 2 meses e meio. Eu falei, o que eu posso fazer hoje? Vender meu Close Friends. O que eu fiz? Fui lá,
criei um link numa plataforma que chama Last Link, coloquei meu Close Friends, coloquei lá o link para quem quisesse entrar, falei, ó, vou fazer um resumo do evento que eu tava para vocês aqui, porque o evento é um evento caro, nem todo mundo pode ir, mas eu resumo todo o que teve de melhor e coloco aqui no meu Close Friends. O Close Friends, para quem tá em casa entender, é tipo um camarotezinho. Close Friends é os melhores uma amigos. Sala VIP ali. É os melhores amigos do Instagram, aquele Perfeito, verde lá. Perfeito. Aí eu vendo o meu a R$14. Hoje tem lá 115 pessoas que pagam R$14 por mês para ver um conteúdo exclusivo meu. É isso. É isso. E trabalhando essas 12 lives. As 12 lives, eu não comecei isso. Foi semana passada, eu não fiquei em casa até Vai agora. começar. Vou começar. E já tá comercializando. Não, a live ainda não. Eu tô comercializando o Close Friends. É outra coisa. Depois vai ter essa live também, que é outra coisa para me vender para essas pessoas. Sensacional. O nosso tempo, infelizmente, tá curto, mas eu vou deixar você fazer o encerramento do programa. Dá dica para quem está nos assistindo. A gente pensa muito nos pequenos. E hoje quem está com isso aqui na mão, tentando... Se você pudesse falar para esse pessoal aqui, você falaria? Cara, eu acho que o principal é tratar o humano como humano. E principalmente você, ser humano, estudar muito. E é o que eu tenho na minha tatuagem aqui, não parar. Vai ficar difícil às vezes, vai ficar tenso, mas se não parar, vai dar certo. Não tem como. Não tem como não dar certo. É isso. É isso. Inquieto. Rafa Brito conversou com a gente hoje, é muita história. E é isso, é só não parar. Talvez quem tenha rede social, site, enfim, quem tenta vender todo dia, a gente sabe que não é fácil, mas é isso. Ser inquieto. Espero que você tenha pegado dicas aqui do Rafa, o papel e a caneta na mão. Espero que tenha sido um programa produtivo e proveitoso para você que assiste, assim como foi para nós todos aqui nos estúdios do Varejo em Foco. Vamos chegando ao final da edição do programa de hoje, agradecendo a TV Cidade Record pela abertura do espaço e agradecendo imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e o Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.